A Polícia Científica de Alagoas lançou um alerta importante para as vítimas de violência sexual. Uma simples atitude e praticamente automática deve ser evitada, viu? O ato de tomar banho depois do crime. A Beatriz Lacerda tem mais informações e orienta ao vivo, inclusive, quem for vítima, né, ou foi vítima desse tipo de crime terrível. Bia, você. Olá, Edson. Esse é um alerta necessário que está sendo feito pelo Instituto de Criminalística para ajudar justamente no trabalho de investigação. Porque muitas pessoas, antes de irem até o IML ou procurarem a delegacia, tomam banho, né? Você imagina a vergonha, o sentimento de desespero, o susto que uma vítima como essa tem. Então, a primeira coisa que ela quer fazer é se livrar daqueles vestígios tão tristes, né? Um episódio muito marcante na vida das vítimas de violência. Então, antes de ir para a delegacia, ela já chorou, ela já trocou de roupa, já tomou banho, só que isso atrapalha a investigação. E é por isso que agora o Instituto de Criminalística orienta todas as vítimas de violência, né? No caso agora de crimes sexuais, para não fazerem isso, mesmo com vergonha. Se tiver sangue na roupa, sêmen ou até saliva, que vá do jeito que está, ou até o IML ou até o Hospital da Mulher, para onde as vítimas aqui de Maceió devem ir, todas, né, de qualquer idade, principalmente lá no Hospital da Mulher. E todo esse material que é coletado, ele vem parar aqui, onde eu estou agora, no Instituto de Criminalística. Quem está aqui comigo, né, é a perita criminal, a Carmélia Miranda, que vai explicar para a gente como esse trabalho é feito e a importância das vítimas não tomarem banho, não se limparem após um ato sexual indesejado, forçado, né, um crime de estupro, por exemplo. Aqui tem equipamentos de ponta, muito sofisticados, que ajudam vocês a traçar o perfil desse agressor pelo DNA, não é isso, Carmélia? Então, é por isso que as vítimas não devem se livrar desses vestígios. Exatamente. Boa noite a todos e a todas. Exatamente. A gente aqui no Laboratório de Genética Forense, a gente consegue traçar o perfil genético em vários tipos de crime. Inclusive, como você disse, com tecnologia de ponta. Só que o nosso trabalho, ele acaba sendo prejudicado quando as vítimas de crimes de violência sexual, né, de algum crime, estupro ou afim, essas vítimas elas demoram demais a procurar ajuda, ou elas se higienizam, se lavam, trocam de roupa, descartam a roupa utilizada. Então, nós estamos fazendo essa campanha justamente para conscientizar essas vítimas a, assim que possível, preferencialmente logo após o ato, que elas compareçam aos nossos locais de coleta para que elas sejam devidamente acompanhadas. E aí, aproveitando que eu estou dentro da sala, já vou pedir para a gente mostrar aqui dois equipamentos, né, duas máquinas bastante modernas, para a senhora me explicar como é que funciona aí esse trabalho de identificar um suspeito por um sêmen, né, que foi deixado no corpo da vítima ou na roupa, pela saliva. Como é que vocês trabalham esses vestígios? Uhum. Então, a gente trabalha inicialmente fazendo a extração do DNA e esses equipamentos que você vê aqui, né, eles nos auxiliam a purificar o DNA. Então, amostras retiradas, seja das cavidades da vítima, né? Seja da cavidade vaginal, anal, né? Das vestes, inclusive, eles são trazidos, colocados aqui dentro dessa máquina e, junto com reagentes químicos, a gente consegue extrair e purificar esse DNA e seguir com as próximas etapas que vão nos permitir traçar o perfil do criminoso, assim como da vítima. Isso também, essa comparação genética é feita em outras máquinas, né, que tem aqui dentro do IC. E por um banco de dados estadual, vocês conseguem saber se é alguém, por exemplo, que já teve passagem pelo sistema prisional ou se bate com algum suspeito já identificado. Isso mesmo. Independente de a vítima conhecer ou não o agressor, ou seja, havendo DNA de suspeito ou não, esse material ele é colocado no banco de perfis genéticos do estado de Alagoas, e onde a gente consta com vários perfis, inclusive de pessoas já condenadas por crimes contra a vida e contra a liberdade sexual. E, além disso, a gente compara também com o Banco Nacional, com todos os estados, né, e Distrito Federal, para ver se algum crime já foi, dessa natureza, já foi efetivado por aquele agressor, e a gente consegue identificá-lo.
Então, Carmélia, você estava me dando exemplo de pessoas que chegam aqui somente 4 dias depois do ato sexual, né? 4 dias, às vezes muito depois, porque tem vergonha, não procuraram naquele primeiro momento. E como é que vocês trabalham, mesmo quando há esse delay, esse atraso na procura da vítima pelos órgãos de investigação? Então, na verdade, a vítima, ela deve procurar o hospital, aqui em Maceió, o Hospital da Mulher, onde existe uma rede de atenção às vítimas de violência sexual, que é o RAVES, e lá é que vai ter a coleta de material biológico. Então, é o IML que manda esse material para cá. Então, muitas vezes a gente fica, vamos dizer assim, de mãos atadas, porque uma vez que houve higienização íntima, uma vez que passou-se muito tempo, já tem caso aqui de pessoas que procuram após 4, 5 dias a rede. Então, nesse caso, infelizmente, com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o investimento do Estado no laboratório, a gente não consegue ajudá-las. Muitas vezes até a vítima sabe quem foi o agressor, mas a gente não consegue o DNA desse agressor justamente por esse delay, por essa demora entre ato e a procura de ajuda. Agora vamos falar de um exemplo positivo, né? Um caso que vocês conseguiram resolver através da extração numa roupa, num casaco. É muito importante isso também. Não necessariamente o DNA é encontrado nas cavidades da vítima. Às vezes, o DNA do agressor, ele está na região embaixo das unhas, às vezes ele está numa roupa íntima, às vezes ele está no lençol onde aquilo aconteceu. E em 2019, por exemplo, a gente teve esse caso, né, de uma senhora que foi agredida no seu trabalho, agredida sexualmente no seu trabalho, e a gente conseguiu identificar o criminoso por uma gota de sêmen que tinha ficado no casaco dessa vítima. Quer dizer, uma peça de roupa que não necessariamente está envolvida com o ato, mas que estava na cena de crime e que acabou sendo um vestígio e um indício que nos ajudou a encontrar esse criminoso. Muito obrigada, viu, pelas informações. Carmélia Miranda, que é perita criminal, trabalha aqui há bastante tempo, especialmente, ela tem especialidade, gente, investiga vários tipos de crime, mas esse crime sexual é muito interessante, né? A maneira como os peritos conseguem aí encontrar esses vestígios através da tecnologia, provar quem é o autor daquele crime, seja pelo sêmen, por uma gota de sangue, até pela saliva. E como ela falou, nem sempre no corpo da vítima, mas às vezes no objeto que estava na cena do crime, uma toalha, um lençol, a própria roupa. Então isso é muito importante, a gente orientar quem está em casa, que pode um dia passar por uma situação como essa, ser vítima de um crime de natureza sexual, para estarem atentas, né? Apesar do trauma, ter essa inteligência de levar esses itens que podem ajudar na investigação e até de não se higienizar, não tomar banho, mesmo que aquilo cause um incômodo num primeiro momento. A vítima tem que logo procurar a polícia, procurar, na verdade, né, o Hospital da Mulher, as delegacias, o próprio IML, para fazer essa coleta do material biológico que vai ser trazido aqui para o Instituto de Criminalística. Então, é um recado muito importante, né, Edson, para toda a população, seja homem ou mulher, que a gente está falando aí, a maioria das vítimas, né, são mulheres, aliás, são vítimas vulneráveis, né? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, mais de 50% das vítimas de violência sexual tinham até 13 anos de idade. Eram pessoas que não tinham como evitar esse crime, eram vulneráveis. Então, elas também não sabem como agir. Cabe aos pais orientar numa hora triste como essa e ajudar a polícia a descobrir o autor do crime. Eu volto com você. Pois é, Bia, a gente imagina que é um trauma muito grande, né? Como você bem falou, né? A maioria das vítimas, de fato, são mulheres, mas, assim, é importante essa orientação, né? Por mais que naquele momento o que passa, né, que a pessoa, de certa forma, estaria, né, suja, contaminada, né, com aquele ato, com aquela pessoa que a estuprou, né, a abusou, mas é preciso procurar. E, inclusive, tem a lei, que é a lei do minuto seguinte, em que a mulher não precisa primeiro na delegacia, ela pode logo procurar atendimento médico, né, até para ter a própria higienização, asepsia no hospital. Nesse caso, é o Hospital da Mulher aqui em Maceió, mas é claro que hospitais do interior também devem atender isso. Eu só queria que você perguntasse, por gentileza, para a perita, só uma dúvida. Ela falou sobre o DNA, né, a importância de ter essa comprovação e, no caso da vítima, saber quem foi, por exemplo, o autor e existir realmente o DNA, a justiça pode determinar que a pessoa que está sendo apontada como suspeita tenha que fornecer, porque tem aquela máxima de que ninguém pode comprovar, né, oferecer prova contra si mesmo. Mas nesse caso do DNA é diferente, é isso?
é diferente. Ela estava, inclusive, conversando comigo de um caso assim, né? De alguém que teve que ceder o seu material genético para fazer o confronto depois, porque a vítima sabia quem era o autor, ele foi chamado pela polícia, na justiça, e houve uma determinação para que ele oferecesse uma amostra do seu material biológico. Então, é isso que o Edson pergunta. Quando a vítima já sabe quem foi, o autor, né, o suspeito desse crime, ele pode e deve ceder, porque existe aquela máxima de que ninguém deve produzir provas contra si mesmo. Em casos assim, como é que fica? Então, se ele é apenas um suspeito, o delegado deve chamá-lo, né, para ouvi-lo na delegacia. E, como você disse, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E, nesse caso, a cessão do material biológico é voluntária. Então, ele pode se negar naquele momento. Ele só não pode se negar quando já condenado por algum crime contra a vida, violento, né? Ou por abuso pela liberdade sexual. Nesse caso, o Ministério da Justiça, ele obriga que e já condenado. O condenado por esse tipo de crime, ele cede material para compor o nosso banco de perfis genéticos. Condenado por qualquer crime ou condenado por crimes que violem a dignidade sexual? Isso, crimes que são contra a liberdade sexual e crimes violentos contra a vida. Basicamente, são esses dois artigos, né, os artigos envolvidos nesses dois tipos de crime, que são realmente coletados de maneira compulsória, que a coleta é obrigatória. Isso já aconteceu? Sim, nós trabalhamos, toda semana a gente faz esse tipo de coleta nas unidades prisionais, tanto aqui em Maceió, quanto no presídio do Agreste também. Então, a gente já tem um banco de perfis genéticos robusto em que a gente pode fazer essas comparações. Perfeito, Carmélia. Obrigada pelas informações aí, tirando essa dúvida que era minha também, né? Existe aí um critério para que a pessoa seja obrigada a fornecer, a ceder para a justiça esse material biológico, que é em caso de já ter sido condenada, já responder, né, por um crime contra a vida ou também de natureza sexual. Não é todo mundo que é obrigado a fornecer esse material, mas aí cabe à justiça avaliar isso.